Fala, Fels. Separei pra vocês aqui um trechinho da ESPN aí sobre a apresentação do goleiro Hugo. E logo na sequência aí o pessoal do Energia 97, hein? Então acompanha esse primeiro trechinho aqui da ESPN. Logo na sequência, Energia 97 aí, deixando os créditos pra todos eles. Então é isso, bora pro vídeo. Feliz demais e vamos junto construir uma grande história. E vai, Corinthians, tamo junto, vambora. Hugo Souza no Corinthians, olha os números do goleiro aí, 31 jogos, 10 sem sofrer gols, o que dá 32%, 1,03 gols sofridos por jogo e 3,4 defesas por jogo. Antes da gente falar do Hugo, vamos ouvir o que ele falou na entrevista coletiva hoje, se emocionou. Eu falei isso quando cheguei aqui e... Foi mal. Eu vi isso aqui como a oportunidade da minha vida, onde eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de vestir a camisa de um clube grande, onde muitas vezes eu mesmo duvidei do meu potencial. Eu mesmo duvidei daquilo que eu poderia fazer, mas minha mãe não soltou minha mão, minha irmã não soltou minha mão, os meus amigos não soltaram minha mão, meus empresários, que são caras que eu tenho uma relação além do futebol, não soltaram minha mão, e eu fiz do Corinthians a oportunidade da minha vida. E o Corinthians me abraçou de uma forma que nem eu esperava. E eu sou muito grato por isso. Eu acho que se tem uma palavra ou uma frase que eu possa usar para o que o Corinthians significa para mim, é isso. Foi a oportunidade da minha vida. E eu sou totalmente grato a isso. E eu só quero fazer isso valer a pena. Porque foi quem abriu as portas para mim quando ninguém acreditava. Eu vinha de uma temporada rebaixado, de um clube pequeno de Portugal. Depois de altos e baixos no clube grande como era o Flamengo. E o Corinthians, ele abriu as portas para mim, né? Fala bonita e forte do Hugo, né, Dona? Se ele tem sido importante para o Corinthians também para ele. Ele passa isso que ele falou, ele sai daqui muito taxado, muito questionado e volta também, acho que muito nessa dúvida quando o Corinthians contrata. Que Hugo, né, que o Corinthians vai trazer? Quem é esse goleiro que saiu daqui? O que ele trouxe de lá? E ele volta um cara muito mais maduro também, né? E a gente vê como em campo ele também se coloca, em campo ele é esse cara que tem ajudado demais o Corinthians desde que chegou. Uma fala muito bonita e muito verdadeira também do Hugo hoje, né? Muito linda a fala dele, que vai além do futebol, né? Diz muito sobre a história dele, a trajetória dele como um atleta, como pessoa, lembrando de todo mundo que o apoiou no momento complicado, que não fala só no futebol, mas na vida. É importante ter essas pessoas que acreditam em você e é importante que ele acredite mesmo em momentos de muita pressão, quando o ser humano pode fraquejar, pode perder essa confiança, vir com aquela ansiedade que atrapalha. Então é uma grande história de superação. O Hugo é um vencedor na vida, está iniciando muito bem a trajetória dele com a camisa do Corinthians. Ele sempre gerou uma expectativa muito grande no Flamengo, nas categorias de base, sempre foi um jogador muito promissor, né? E agora aquela aposta que chegou no Corinthians se tornou uma solução. E ainda mais em um contexto de substituir Carlos Miguel e principalmente o Cássio antes. E ele, em pouco tempo, se tornou um dos melhores goleiros do país. Acho que é um dos melhores goleiros desse Campeonato Brasileiro. E o que a gente falou ontem, eu repito hoje. O Corinthians pagou pouco e conseguiu acertar com um grande goleiro. Saiu barato, né? Até pelo custo-benefício que a gente está analisando já nessa temporada. Acho que é legal a gente ver jogadores colocando para fora o sentimento, né? Falando um pouco sobre as histórias dele, as cicatrizes também durante esse caminho. Humanizar o que a gente sempre fala, né, Fer? Eu acho que isso traz tanto essa essência dele também, a história. Muito legal ver a fala do Hugo. Lele, mano, hoje entrevista lá da coletiva do Hugo.
Estava emocionado, né? Agradeceu aí o Corinthians pela oportunidade. E realmente, né? Pro cara deve ser um negócio surreal, porque o cara sai do Flamengo e vai para um time lá que nem conhecia praticamente e vem pro Corinthians, então tá tudo certo. Né, desacreditado, até que os valores, né? Sim. Dele eram bem baixos, mas Quando enfim. ele foi pra Portugal, ele chegou a ser titular em Portugal ou não? Ele tava jogando. Ele era jogando. Titular, sim. Mas o clube devolveu, não quis comprar? Não. O clube não pôde ficar com ele, Sombra. O clube caiu. Ah, caiu. Entendi. O clube foi pra Série B, tanto que saiu ele e o Hector Hernandes de lá também. Entendi. E não, fala aí do Hugo Souza então, Lelê. Então, hoje teve uma coletiva lá no CT Joaquim Grava, né? Porque oficializaram, então, né, a compra aí do Hugo Souza. A gente já trouxe com exclusividade ontem aqui no Estádio 97. E ele tava querendo muito resolver logo essa situação, né? Ele mesmo falou na coletiva, Bento, que ele tava até sem conseguir dormir alguns dias aí, porque ele queria muito ficar, né? E tava nesse impasse da questão aí do Flamengo não aceitar as garantias do Corinthians e tudo mais. E aí a mídia, né, divulgava que tinha outros interessados, que o Flamengo podia vender aí para outro clube. E ele sempre quis ficar no Corinthians, né? Ele sempre demonstrou a vontade dele de ficar, inclusive em várias entrevistas aí, pós-jogo, quando perguntado. Ele sempre falou que todo mundo já sabia qual era a vontade dele, que era ficar no Timão. Tá muito identificado, é um dos jogadores, inclusive, mais identificados com a Fiel, né? Que depois do jogo puxa todo mundo pra fazer porapopó com a torcida, que vai nos Gaviões da Fiel e tudo mais. Então, eu acho que é um nome muito importante da reformulação desse elenco, né? E principalmente desses reforços que chegaram na janela do meio do ano. E aí ele chorou, né? Agradeceu ao Corinthians aí toda a oportunidade, a confiança no trabalho dele. E falou também, mano, que vai contribuir com a vaquinha dos Gaviões, o lançamento do Pix aí pra quitar, né, o Química Arena, que vai ser lançado hoje, às 19h10, né? Vai ter live também dos Gaviões. Ele já falou que vai contribuir também. Agora, eu vou contribuir, não sei ainda, tenho que ver minhas finanças lá. Mas a pergunta que não quer calar, RG, quem vai contribuir mais? Hugo Souza ou nosso Mano? O Mano. Aí é uma briga boa, hein? Vou ajudar hein? sim, Lelê. Eu vou ajudar sim, porque eu acho que quanto mais cedo a gente pagar essa porra desse estádio, é melhor pro Corinthians. Boa, eu vou ajudar Lelê, também. É emocionante, até inclusive com relação ao Hugo Souza, ele tá... A carreira dele deu uma volta por cima de maneira absurda. Ele tá jogando hoje no maior clube da carreira dele. Com certeza será o maior clube que ele jogará também, independente dele ir pra Europa. Mas o Corinthians é o maior clube que vai passar no currículo dele. E, inclusive, ele fez uma comparação, quando perguntado a respeito de torcida, ele falou, não tem comparação, dando a entender lá que a torcida do Corinthians é muito melhor que a do Cheirinho. Então, nesse caso, cara, o time do Corinthians evoluiu com a chegada dele. Por mais que o Corinthians já tivesse o Garro, mas quando o Hugo Souza chega, Lelê, até ele falou a respeito da situação, era a despedida praticamente do Antônio Oliveira, era um momento que o Corinthians estava numa merda de dar gosto. Era um momento de estar numa merda de dar gosto. O Corinthians naquele momento, Lelê, não é que era uma merda que já tinha uma forma, era uma caganeira, Quintino. Era uma caganeira, não tinha nem forma. Então o Hugo Souza, quando ele chega, aí tem que valorizar, Lelê, porque hoje o Corinthians é o time que todo mundo quer jogar. Se você perguntar pro Haaland, ele fala... Agree. Agora, agree. Você tá maluco? É fato. Agora o negócio é o seguinte: Hugo Souza, ele chegou num momento que poucos queriam estar. E ele veio. Pra ele seria cômodo voltar para um Flamengo da vida, mas não, o cara aceitou o desafio. Então esse tipo de jogador, Lelê, a gente tem que realmente aí bater palma e torcer pra ele ser, de fato, o substituto do Cássio. Joga muito, pega muito, Hugo Souza. Bem-vindo, Hugo Souza. Bem-vindo pro maior clube da sua carreira. É bem aquela coisa, né? Ele falou assim, embora seja menor, mas aqui eu sou querido. Não falou isso não. Aliás, ele falou que não tem comparação a torcida do Flamengo com a do Corinthians, que a do Corinthians é muito melhor. Ele falou que não tem nem comparação. Né? Já pensou se ele fala puta média, para. Vocês acreditam? Vocês sabem que é verdade isso. Hugo Souza é sommelier de torcida agora. Mas vocês sabem que é verdade. Vocês sabem. Essa parte a gente desconsidera. Aí já quer fazer uma média. Coisa, quantidade é outra. Duas torcidas fedidas pra caramba. O lance de ele ter... É a torcida que mais apoia. Por isso o Corinthians acreditado nele, achou legal, ele se emocionou. Agora lançar essa daí, aí já passou do limite. Já é fanfarrão. Aonde? Puta fanfarrão. Mas tem mais aí, mano, Leo. O Corinthians, né, agora tenta negociar de forma coletiva
as dívidas que tem com diferentes clubes, né? Jogadores, empresários, futebol. E o Mano, hein? Tem dívida com o Mano, hein? Ontem, né? A diretoria confirmou, representou um plano à Câmara Nacional, né, de Resolução de Disputas, qual sofre diversas ações de cobrança. Então tenta aí. Ó, todo mundo que deve aqui é o seguinte: todo mundo, vamos juntar aqui e vamos pagar parcelado um pouquinho. Haja Pix. É uma espécie de recuperação judicial, né? Que o Corinthians iniciou um processo agora de reorganização jurídico-financeira, que chama. Então eles emitiram a nota oficial hoje do clube, informando os torcedores, tudo isso, inclusive falando, né, que tem o compromisso de pagar esses credores que da gestão anterior já tem muita coisa pra pagar. A da marmita já tá lá na fila, lá sentadinha. Não, a da marmita já pagou já. A da segurança. Não era a tia da marmita, era um restaurante lá, um contrato com um restaurante que fornecia as comidas lá pros funcionários do clube. Marmita. E aí, então, eles reafirmaram o compromisso, né, de recuperar o Corinthians financeiramente também. E agora estão esperando, aí foi elaborada pela diretoria, né, essa questão da medida, que ainda aguarda uma homologação pelo CNRD. Mas é uma iniciativa aí do clube para recuperar financeiramente aí. Mas, ô Lelê, isso eu acho que é importante, cara, porque o negócio é o seguinte: pra usar o exemplo, o Corinthians ele quer meio que fazer o que o Mota faz, concentra tudo na mesma vara. Porque o negócio é o seguinte, ô Quintinho, mas é verdade. Porque se você deixa as ações distribuídas aí, cada hora é uma pista que vai chegar para você resolver do monte de lugar. E muitas vezes elas vão se acumulando de maneira contínua, que você não tem nem como organizar um cronograma de pagamento. O que o Corinthians está tentando solicitar é justamente isso que você falou, é como se fosse uma praticamente recuperação judicial. Você centraliza todas as suas pembas ali em uma única vara, e ali você faz um escalonamento de dívida para ver quem vai receber primeiro, quem não vai, prioridade e tudo mais, e você cria ali um cronograma de pagamento. Isso daí é bom para todo mundo. Porque agora, se o Corinthians ficar escolhendo uma espécie dívida, de como precatório, né, mano? Uma espécie não é nem de precatório. Não é nem precatório, Quintino. Isso daí é uma tática de recuperação judicial que, pra você não ficar recebendo ações de inúmeros lugares aí ao mesmo tempo e você não conseguir pagar nenhuma, porque o próprio Augusto assume isso publicamente. Ele fala: chegam dívidas que eu tenho que escolher qual que eu vou pagar. Tem que escolher. Agora, se você cria um cronograma, fala: opa, esse cara aqui tem, sei lá, 50 anos, eu devo pra ele, ele é prioridade, vou pagar esse cara primeiro. Então você cria ali uma tática de pagamento aí com as empresas. E nesse ponto, cara, o Corinthians tá agindo bem, Lelê. Porque diferente daquele incompetente, daquele Duílio, que falou que não estava preocupado em pagar dívida, ele não queria ganhar título e queria pagar dívida, ele não fez nenhuma coisa nem outra. O que ele fez foi o Corinthians aí, a administração inteira. Então, nesse caso, o Augusto, ele tá demonstrando boa fé. Porque a partir do momento que você quer criar esse cronograma para pagar as dívidas, eu acho que é o mínimo também, porque um clube do tamanho do Corinthians é constrangedor a gente abrir as notícias aí nas páginas esportivas e ver o Corinthians tem mais uma pemba, o Corinthians recebe mais um bloqueio judicial, o Corinthians isso, o Corinthians aquilo. Isso para a imagem do clube é péssimo, é péssimo. Então nesse ponto, é bola dentro do Augusto. Porque a partir do momento que você tem a predisposição em pagar, não é que parabéns pro Augusto, mas a gente sabe o tanto de picareta que tem dentro do futebol que não tá ligando pra isso. O cara quer sempre empurrar a dívida pra administração seguinte. Inclusive, nos outros anos não fizeram isso, né, mano? Falavam tanto que estavam focados. Mas isso vai ser levado a sério mesmo? Vai pagar mesmo? O objetivo até porque se você assume esse compromisso e você não paga, aí fica pior ainda, né, judicialmente pro clube. Mas esse acordo vai ser feito judicialmente? Sim. Ah, bom. Não aí do CNRD, judicialmente, Aí sim. Isso aí é do CNRD lá. O Corinthians está esperando a homologação deles para poder vincular esse acordo. Mas o CNRD é um órgão judicial? Eu não sei o que não é mas é oficial, não é uma câmara lá coligada à FIFA, isso é judicial? Essa aí é da CBF. CBF não é jurídico, não é? Não, mas aí, Sombra, você assume o compromisso, porque o que rege os clubes do futebol aqui no Brasil é a CBF, né? Então você tá... Mas aí tem a questão de recuperação judicial também. Um negócio que está sendo elaborado, inclusive, pelo Veja Fred direitinho, esse aí é um compromisso assinado na justiça. Pelo que eu li, sim. Pelo que eu li. É que a gente não entende completamente sobre esse assunto, mas pelo que diz aqui na nota, sim. Procurem pegar essa informação até pra gente poder saber, né?
Quer dizer, prometo que vou pagar, vou parcelar, vou pagar, e aí? O CNRD é responsável por julgar uma ampla gama de questões relacionadas ao futebol brasileiro. Sim. Isso inclui disputas contratuais, blá, 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 quer dizer... Então... Não, tudo bem, mas quando você faz um acordo na justiça, por exemplo, vamos supor, uma causa trabalhista. Vai lá, foi feito um acordo, olha, a empresa vai pagar lá o ex-funcionário em 10 vezes. Não pagou no dia... Volta tudo. Sim. Né? É uma decisão judicial, tem a justiça em cima. Agora, quero saber se com esse CNRD, se não cumprir a parcela... Eu acho que fica pior pro clube. Qual é a penalização que existe? Qual é a penalização que existe? Porque se não tiver pena, cara, esquece. Lógico, eu concordo. Aquela coisa, dane-se. É o famoso dane-se. Mas é igual quando você... Mas, ô Sombra, é a mesma coisa. Por exemplo, um clube que tá negociando dívida com o governo. Todos os clubes têm. Você tem ali um parâmetro que você tem que cumprir. Se você não cumpre, você está excluído do Profut. Aí aquela a certidão negativa que você utiliza para vários negócios não é mais concedida. Então para o clube é interessante estar em dia com o governo também. Inclusive, aqui a nota que o Corinthians emitiu é o seguinte, ó. O Esporte Clube Corinthians Paulista informou que apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que é a CNRD, um plano coletivo para o pagamento e parcelamento das dívidas com ex-atletas, agentes e outros clubes. O plano abrange processos atualmente em tramitação. Deixa eu abrir aqui porque eu tô meio cego, tem que ampliar aqui. Pera aí. Não consigo enxergar mais letras miúdas. Meio cego é legal, mano. Tô meio cego, Ainda bem que eu não tô sozinho, hein? Mas assim não, mas eu tô meio cego mesmo. Porcaria que você toma, hein? Ele ainda toma inferno. Quem cresce natural é planta, velho. Então vamos lá, ó. Deixa eu só fechar as propagandas aqui agora, porque eu virei celular. O plano abrange processos atualmente em tramitação ao referido órgão e prevê o parcelamento ao longo dos próximos anos. Elaborado pela Diretoria de Negócios Jurídicos e pela Diretoria Financeira, a medida ainda aguarda a homologação pela CNRD. Essa iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à reorganização jurídica do clube. Jurídico-financeira do clube. Então, Sombra, o Corinthians ele tem sim a clara intenção de pagar, mano. O Corinthians é um bom pagador. Na administração atual, o Corinthians é um bom pagador. Não é. Hoje ele é. Não foi essa... Flamengo, pagamos à vista. Não foi essa gestão... Não foi essa gestão que deu calote no... Recuperação judicial na Europa... Manda o time pra última divisão. Mas aqui, aqui na América, não. Então, mas você tá na América ou você tá na Europa? Eu só tô dando exemplo. Mas até agora, eu não vi a palavra judicial. Não, mas não tem. Ela é regida pela CBF. Então esquece. Então eu não acredito. Esquece. Então eu não acredito. É regido pela CBF. Tudo bem, tá com boa vontade de pagar. Eu sou muito descrente das coisas no Brasil. Com a lei, com a justiça já é difícil, você imagina... E não é só o Corinthians que deve, todo mundo deve um monte. Lógico. Você entendeu? Acontece que eu sou totalmente descrente. CNRD, etc. O São Paulo, dizem, não recebeu até hoje do Henrique Almeida, lá do Botafogo. Não recebeu do Léo Pelé. E cadê o tal do CNRD, por exemplo? Cadê o tal do CNRD? Então, assim, desculpa, não acredito. Mas você reclamou, você abriu a ação? Não confio, desconfio. Não confio e desconfio. Porque se você não abrir a ação, não tem como também a CBF intervir. Eu não abro ação nenhuma. Quem tem que abrir a ação é o clube. Eu não abro nada. Mas é isso que eu tô falando. Você, em nome do São Paulo aí no programa. Não. Você que tá protelando aí o direito do seu clube. Você tem que ter esse conhecimento. Se o São Paulo abriu a reclamação e não houve uma resolução, aí você pode questionar. Agora, a partir do momento que o São Paulo tá tentando amigavelmente receber e ainda não recebeu, não tem como os caras intervirem. Eu me reservo no direito de não acreditar em nada do que a CBF faz e qualquer coisa coligada à CBF. Não é porque é o Corinthians que tá aí. Eu não acredito. Pra mim é tudo uma grande zona. Quem tiver força política manda ver. E é isso que acontece. Isso é Brasil, cara. É uma porcaria. Eu ainda prefiro acreditar que o Corinthians vai pagar esses 2 dias aí. O Corinthians paga alguém? Muito bem, olha. Em breve o Coringão vai pagar esses 2 dias. Torcedor corintiano que liga aqui, tem torcida Estádio 97 para Corinthians e Bahia. Corintiano que ligar dizendo, quero ver o Timão sem telão
Quero ver o Timão sem telão. Vai assistir Corinthians e Bahia. Sacanagem, hein? Isso é sacanagem, velho. Vai assistir Sacanagem. Corinthians e Bahia, torcida Estádio 97. Corinthians e Bahia, terça-feira, jogo importante. Confronto direto na luta pela pré-Libertadores. Agora, complementando o que o pessoal aí da Energia 97 falou sobre esse plano coletivo aí pro Corinthians pagar suas dívidas aí com jogadores, clubes e empresários, vou detalhar um pouquinho aqui pra vocês agora, hein? Além da CBF, o Corinthians deve recorrer ao regime centralizado de execuções na justiça. O Corinthians aí tenta negociar de forma coletiva as dívidas que tem com diferentes clubes, jogadores e empresários do futebol brasileiro. Nessa quarta-feira, a diretoria corintiana apresentou um plano à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, o CNRD, órgão no qual sofre diversas ações de cobranças. Segundo o Corinthians, a proposta abrange processos atualmente em tramitação no referido órgão e prevê parcelamento ao longo dos próximos anos. A CNRD, órgão vinculado à CBF, ainda não homologou o pedido. O clube aí também tentará buscar um regime centralizado de execuções na justiça. Essa medida englobará as dívidas pelas quais o Corinthians é cobrado na esfera civil. O objetivo nesse caso aí também é buscar uma negociação coletiva com os jogadores, com os credores, com pagamento parcelado. Se a ideia prosperar, credores farão uma fila para receber do Timão, que se comprometerá a reservar partes de suas receitas mensais para fazer esses pagamentos aí. Somente nesse ano o clube já teve mais de 50 milhões bloqueados pela justiça aí. O regime centralizado de execuções evitaria com que tais penhoras continuassem a acontecer aí no Corinthians. Lembrando que na gestão anterior do Willian também tentou fazer isso daí, mas acabou desistindo e o negócio não acabou indo pra frente aí. Novidade, né? Com o auxílio aí da Álvares e Marçal e dos membros do Conselho Deliberativo, a gestão de Augusto Melo vem nos últimos meses estudando medidas para recuperar as finanças do clube. Em breve, o orçamento para 2025 aí será apresentado. Atualmente, a dívida do Corinthians supera a casa dos 2 bilhões de reais. Então é isso, fiel. Deixa seu comentário aí, se inscreve no canal se não é inscrito. Nós temos vídeo aqui todos os dias. Sempre que sai notícia nova, a gente tá colocando no canal. Então se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.